A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa EBD Online no canal oficial da IEADALP. Convidamos você para estar conosco por alguns minutos. Vamos aqui tratar, nesta oportunidade, sobre a lição dos adolescentes desse novo trimestre, deste novo ano 2025. É uma alegria ter você conosco e já de início eu gostaria de convidar para que deixe um comentário de onde você está nos assistindo, qual a escola que você, professor e professora, leciona, qual o local. É um prazer ter você participando conosco através dos comentários. Também curta, deixe um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e faça com que este vídeo, esta aula, alcance um maior número de pessoas e que mais pessoas possam ser alcançadas pelo ensino da palavra de Deus. É um prazer estar com você mais uma vez em mais um ano novo, 2025 iniciando, e com certeza há uma expectativa para um novo trimestre, um novo ano que se inicia. E o professor e a professora da Escola Bíblica Dominical, com certeza, tem se planejado, se preparado para trazer o ensinamento da palavra de Deus com eficiência, com eficácia, com muita dedicação, fazendo com que seus alunos possam alcançar o conhecimento das Sagradas Escrituras e terem a sua vida transformada dia após dia. A lição que vamos discorrer a partir de agora é a lição de número 1 desse novo trimestre, deste novo ano, que tem como temática geral Gênesis, o livro dos grandes começos. Olha que temática interessante, Gênesis, o livro dos grandes começos. E a lição de número 1 dos adolescentes vai tratar sobre criacionismo versus evolucionismo. É um assunto pertinente, este assunto, criacionismo versus evolucionismo. O texto, a leitura bíblica, o texto que está inserido nesta lição, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 31, e ainda o capítulo 2, versículo 7, que vai tratar sobre a criação, os 6 dias em que Deus criou todas as coisas, no 7º ele descansou, e aí no capítulo 2, versículo 7, vai tratar também, de forma mais detalhada, da criação do homem. Esse é o contexto desta leitura bíblica. A mensagem principal desta lição é Gênesis capítulo 1, versículo 3. Então Deus disse, haja luz, e a luz começou a existir. Esse é o texto, a mensagem principal desta lição. Lição maravilhosa, que está dividida em 3 tópicos, e cada tópico tem um objetivo específico, e o professor, a professora precisa se direcionar por esses objetivos. Você, aluno também que nos assiste, com certeza será de suma importância, se quiser anotar, ter um caderno aí e uma caneta, um lápis em mão e fazer anotações para enriquecer a sua aula e o seu conhecimento. O primeiro objetivo desta rica lição é apresentar e defender a doutrina da criação. Segundo objetivo, explicar a teoria do evolucionismo e suas limitações. Terceiro objetivo, demonstrar a superioridade do texto bíblico sobre teorias humanas e temporais. Gostaria de abrir um parênteses aqui e também falar que o comentarista desta lição, publicada, editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, é o pastor João Paulo Mendes. Pastor João Paulo Mendes, ele é o comentarista desta rica lição, que vem trazer um conhecimento acerca das Sagradas Escrituras direcionada para o público adolescente, aquele público que está nessa fase de transição de criança para adultos, e aí tem a mente cheia de dúvidas, tem a mente fértil para descobrir coisas novas, e aí, com certeza, o adolescente vai se deparar na escola secular, no ensino secular, com este assunto
em sala de aula. Na maioria das escolas é ensinado sobre evolucionismo, que as coisas vieram através da evolução, né, que dia após dia foram evoluindo, se transformando, mas pela Bíblia Sagrada, que cremos, acreditamos, né? Essa é a nossa crença. Nós acreditamos na Bíblia Sagrada e acreditamos no ensino, na doutrina do criacionismo e não do evolucionismo. E a lição vai detalhar aqui, né, o porquê, né, de acreditarmos no criacionismo. A lição é muito rica e o professor, com certeza, ele vai se direcionar pelos assuntos da lição. A lição é rica também em subsídios, em ajudas para que o professor possa desenvolver a sua aula da melhor forma possível. E veja o que diz aqui, né, no primeiro tópico desta lição. O ensino da criação divina, uma doutrina fundamental. O ensino da criação divina, um ensino fundamental. Vários textos bíblicos demonstram, afirmam que Deus foi quem criou todas as coisas, né? Que o mundo, a terra, o ser humano, os animais, o universo não existiram, né, de forma evolutiva, mas sim através de um ser criador que criou todas as coisas. O próprio texto que está na lição, né, Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao 31, vai descrever esta criação. E há muitos outros textos, né? Eu gostaria de citar alguns aqui. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 2 e 3, Isaías 42 e 5, Isaías 44 e 24, Isaías 45, versículos 12 e 18. Também são textos que a professora pode ler em sala de aula, que demonstram, né, a criação. A criação. E aí, nesse primeiro tópico, fala sobre uma doutrina fundamental, né? Muito importante que os adolescentes eles aprendam sobre a criação e tenham bases para refutar o evolucionismo. Ainda no primeiro tópico, a criação aponta para o Criador. A criação aponta para o Criador. A gente vai ver nesta lição, e neste segundo subtópico do primeiro tópico, que quanto mais a ciência avança, mais se confirma a presença de um Criador. Quanto mais cientistas, pessoas que se dispõem, se dedicam a estudar os fenômenos, as leis, né, da natureza, mais eles se deparam com um Criador. Há evidências, há assinaturas do Criador em toda a criação. Ou seja, quanto mais a ciência evolui, se desenvolve, mais eles descobrem que as coisas não existiram através da evolução, mas sim através de um ser superior, criador de todas as coisas. No terceiro subtópico do primeiro tópico, a precisão científica da Bíblia. E aí, né, o comentarista coloca o seguinte: a Bíblia não é um manual científico, disso nós sabemos, né? É a nossa regra de fé, a Bíblia. No entanto, ela apresenta muitas afirmações relacionadas ao campo da ciência. Vejamos alguns exemplos que a Bíblia mostra há milhares de anos, mas que a ciência só descobriu recentemente. Isso é muito importante e interessante passar para o seu aluno, que, como eu falei anteriormente, quanto mais a ciência se desenvolve, mais eles descobrem coisas, né, que a própria Bíblia já relatara, já falara há muito tempo atrás. E aqui temos textos bíblicos que confirmam isso, Jó 36, 27 e 28, o ciclo hidrológico, o ar é pesado, né? A física hoje, quando a gente estuda física na escola secular, eles mostram que o ar tem um peso, mas a Bíblia já falava disso no livro de Jó, capítulo 28, versículo 25. E entre outros exemplos aqui que demonstram que a Bíblia ela já falava de questões científicas, já demonstrava há muito tempo atrás, antes das pessoas descobrirem. Veja que interessante. A lição vai falar no segundo tópico sobre a teoria do evolucionismo. É muito importante deixar claro para os seus alunos, adolescentes, que eles precisam saber, né, o que o evolucionismo defende, o que eles ensinam,
para que possamos estar preparados para refutar à luz da Bíblia, para defender a nossa fé cristã, para defender o ensino do criacionismo. É preciso saber o que eles defendem, o que eles explicam em relação ao evolucionismo, por isso é importante saber. Então, quando estiver na escola, o professor estiver ensinando que todas as coisas vieram através do evolucionismo, o aluno sabendo disso e tendo pleno conhecimento da palavra de Deus, da doutrina do criacionismo, ele pode refutar com autoridade, ele pode ser um apologeta ali na escola e defender o criacionismo. Diz aqui no segundo tópico da lição, o que significa o evolucionismo? É a teoria que defende o surgimento da vida através da evolução lenta e gradativa das espécies. Tal ideia é contrária à doutrina bíblica que Deus criou o homem, os homens, a natureza e os animais. Segundo a proposta evolucionista, ao longo de milhares de anos e por meio de sucessivas etapas, os seres vivos sofreram adaptações de acordo com o ambiente no qual viviam, até chegarem ao estado atual. Alguns dizem, e realmente é verdade, que é preciso ter mais fé que as coisas vieram do evolucionismo do que do criacionismo, porque a Bíblia nos mostra de forma clara que tudo foi feito e criado por um Criador superior e não vieram do evolucionismo. Evolucionismo é doutrina de homem, evolucionismo é um ensinamento errôneo em relação à criação de todas as coisas. Ainda no segundo tópico, fala sobre o pressuposto naturalista. É muito importante saber sobre o naturalismo, que negam, o naturalismo, eles negam a presença de um Criador, eles negam a presença do sobrenatural, do agir de Deus. Para ele, tudo tem que ser explicado de acordo com os seus ensinamentos, as suas ideologias, de acordo com experimentos, ciências, e não querem, de forma nenhuma, colocar Deus como Criador ativo através da sua criação. No terceiro e último tópico, vai falar sobre a palavra de Deus permanece para sempre. E aí temos o primeiro subtópico, o evolucionismo, o registro fóssil, que alguns querem utilizar essa questão dos registros fósseis, de animais que morreram há muitos anos atrás e querem pegar este conhecimento e afirmar que o evolucionismo é a teoria verdadeira. Talvez alguém questione, os fósseis comprovam o evolucionismo? E a nossa resposta é não. Se comprovasse, deveriam ser encontrados fósseis que demonstrem a suposta transição nas espécies. Aquela coisa, alguns afirmam pelo evolucionismo que o homem veio do macaco, do primata, mas por que não encontram primatas, fósseis dessa transição entre o macaco e o homem? Ou encontra fósseis de homem ou do animal macaco, mas não de um animal ou de um homem que estejam nessa transição. Então cai por terra já esta teoria. E para concluir esse terceiro tópico, o testemunho bíblico sobre a criação. Tem vários textos na Bíblia que dão testemunho da criação divina. E aí o professor, com a lição em mão, ele verá que tem vários textos bíblicos que comprovam isso. Salmo 102, versículo 25, Provérbios 3 e 19, Colossenses 1 e 16, Hebreus 1 e 10. A palavra de Deus sempre permanecerá. O apóstolo Paulo, ele declarou que desde que o Pai criou o mundo, suas qualidades podem ser vistas na criação. Romanos 1 e 20. É muito importante ler esse texto em sala de aula. Romanos 1 e 20, que fala que a criação está patente a toda criatura. Há um Deus que criou todas as coisas e isso pode ser confirmado através da sua criação. E há algo muito importante, é que Deus criou e não se ausentou. Ele criou e continua presente no meio da sua criação e sempre querendo estar próximo do ser humano, próximo da sua criação. O que cabe ao ser humano é também se aproximar dele. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, querido professor, estimada professora. Que Deus abençoe você em mais um ano, em mais um trimestre para a glória de Deus. Agradecemos a sua audiência em nome de Jesus.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.